Olá, nono ano, paz e bem para vocês. Hoje a gente vai fazer a correção da página 91 até a página 96. Começando então com a questão número 1 da página 91. Aponte os motivos pelos quais os acordos e convenções internacionais não vêm resultando em sucesso. Bom, então os resultados não são observados porque o cumprimento dos acordos está atrelado à diminuição do ritmo de produção ou alteração do mecanismo produtivo, o que certamente repercute no rendimento econômico. Então, resumindo, muitos países não assinam o acordo para não reduzirem as suas economias, né? Então, isso impossibilita que esses planos, que esses acordos deem certo, que sejam positivos. A questão número 2 a gente respondeu em sala de aula, vocês devem se recordar disso. Então, vamos para a questão de número 3. Sobre a OTAN, responda. Qual foi o papel dessa organização até a primeira metade da década de 90? Então, a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, é uma aliança militar que foi formada em 1949, que até a primeira metade da década de 90 tinha como finalidade defender os países do bloco capitalista da ameaça do poderio militar da União Soviética e de seus aliados no bloco socialista, né? Então, resumindo, a função da OTAN era conter o avanço soviético nos países capitalistas, né? Só que com o fim da União Soviética, em 1991, e do bloco socialista, essa ameaça cessou, não existe mais. Qual é o seu papel na atualidade? O que é que a OTAN representa hoje? Qual é o papel dela? Então, a OTAN tem como principal objetivo garantir a estrutura política e zelar pela segurança no continente europeu e na América do Norte. Então, é basicamente isso, né? A OTAN tem o compromisso principal de zelar pela segurança do continente europeu e também da América do Norte. Questão de número 4. Sobre o protocolo de Kyoto. Aponte ao menos um motivo pelo qual esse acordo deveria ter provocado mais empenho de todos os países do mundo. Então vejam cá. A causa mais nobre é a garantia da mudança da biodiversidade para gerações futuras. Está em jogo a sobrevivência humana. Então, esse motivo é um dos principais pelo qual todos os países deveriam ter se preocupado em assinar tal protocolo, né, e cumprir tais medidas, tais acordos. Na letra B, quais os fatores que levaram os Estados Unidos a não ratificarem o protocolo de Kyoto? Bom, além de afirmar que o protocolo interfere na dinâmica econômica do país, especialistas norte-americanos questionam a informação de que o aquecimento global é consequência direta da emissão de gases poluentes liberados pelas atividades industriais. Ou seja, eles duvidam de que o aquecimento global seja resultante da interferência das atividades industriais. Muitos cientistas, inclusive, contestam essa informação dizendo que o aquecimento global é mais uma das etapas da evolução do mundo, né? Como já aconteceu a era do gelo, eles acreditam que essa é mais uma etapa dessa evolução. E assim, para não diminuir o ritmo da sua economia, não aceitam ou não ratificaram, né, tal protocolo. Na letra C, quais são as consequências ambientais possíveis do não cumprimento das medidas do protocolo? Bom, entre as consequências se destacam as mudanças climáticas, alterações no bioma, né?
como o desaparecimento de espécies, né? Algumas entrarão em extinção, aumento das temperaturas, as temperaturas médias do planeta e derretimento das geleiras. E aí, com tudo isso, várias outras consequências virão, né? Como, por exemplo, com o derretimento das geleiras, ocorre o desequilíbrio, né, do ambiente, de modo especial das águas, quando mistura-se água doce das calotas com a água do sal, ocorre alteração na salinidade da água, alteração na temperatura e extinção de algumas espécies marítimas que não se adaptam a tal mudança. Outra questão, algumas cidades podem ficar submersas, doenças tropicais surgem a partir do aquecimento global, né? Entre outras situações. Aumento da seca em determinadas regiões, enchente em outras regiões, sem falar no aumento de algumas catástrofes, como, por exemplo, furacões, que embora sejam fenômenos naturais, que sempre ocorreram e sempre vão ocorrer, com tais mudanças, a incidência desses eventos aumentam também. Na página 93, vejamos a primeira questão. Em uma demonstração bastante evidente de que os problemas ambientais despertam enorme preocupação em todo o mundo, vários são os encontros realizados para tratar do tema, tais como Eco 92, realizado no Rio de Janeiro, e a Rio +10, realizada em Joanesburgo, na África. Analise as seguintes afirmações e marque a alternativa correta. Vejamos. Aqui a gente já vê que a alternativa correta é a letra C, né? A gente vai ver por que as demais estão erradas. Então, a letra C. O aquecimento global, resultante do chamado efeito estufa, é um dos mais preocupantes problemas ambientais na atualidade. De fato, afinal, ele deverá atingir o planeta, com certeza. Agora, vejamos o que está errado aqui na letra A. A chamada crise ambiental atinge exclusivamente países ricos. Grife isso aí. Exclusivamente países ricos. Isso é verdade? Não, não é. Ela atinge diversos países no mundo. Letra B. As últimas décadas do século passado conheceram uma série de propostas dos países ricos de superação dos problemas ambientais. Foram os países ricos que fizeram essas propostas de superação ambiental? Na verdade, muitos deles, como é o caso dos Estados Unidos, se recusaram a assinar. Então, isso não pode estar verdadeiro. Tá? Então, resultado verdadeiro é a letra C. Na segunda questão, vejamos. 5 vezes ao dia para tudo no país, até a globalização. São os momentos dedicados a Alá. O mundo muçulmano ajoelha-se e reza. Miséria e falta de democracia, aliadas ao nacionalismo, fazem o caldo no qual nasce o radicalismo islâmico, uma minoria na religião. Pois bem, vimos aí 2 matérias, né? Então, vejamos. Nos trechos lidos, podem-se perceber as 2 faces do Islã. O islamismo religioso, que prega o respeito por outras crenças e se detém como religião de paz, e o islamismo fundamentalista. Todas as alternativas a seguir expressam o aspecto do fundamentalismo como um todo, exceto, vejamos qual é a questão que está errada nesse caso, né? Temos aí como exceto, vejamos que é a letra C, e vamos entender por quê. Se o radicalismo islâmico exemplificado em um dos textos lidos é uma minoria,
na religião é também insignificante como movimento. Quando ele diz que é insignificante, o radicalismo é insignificante, minha gente, isso deixa a questão errada, muito pelo contrário, né? Está errado, pronto. Então, as demais todas estão corretas. Ó, letra A, tá? O movimento entende os textos sagrados como única orientação para a própria organização da sociedade. É assim no islamismo. O fundamentalismo como movimento não é exclusividade do mundo muçulmano, ocorrendo em outras religiões, inclusive no judaísmo, ok? A existência de grupos fundamentalistas atualmente é que determina a origem de alguns conflitos ao redor do mundo, com certeza. E uma das características do fundamentalismo islâmico, por exemplo, está na organização da sociedade regida pelo Alcorão também. Na terceira questão, ao fazer o estudo bibliográfico sobre um determinado assunto do conteúdo programático do vestibular da Universidade de Pernambuco, UPE, um vestibulando encontrou e anotou a seguinte definição: é aquele que satisfaz as necessidades presentes para comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Essa frase está relacionada a quê, minha gente? Trata-se de uma definição correta de que, entre as questões abaixo, o crescimento neomalthusiano, desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento liberal, desenvolvimento ambiental ou ecodesenvolvimento darwinista? Logicamente, é desenvolvimento sustentável. A gente precisa explorar os recursos de modo que garanta que as próximas gerações tenham direito a usufruir esses recursos. Portanto, letra B, desenvolvimento sustentável. Quarta questão. A invasão militar norte-americana no Afeganistão e no Iraque e as justificativas apresentadas pela tal ação foram alvo de críticas por diversos países e instituições. Essa realidade colocou à prova a ampliação dos organismos supranacionais e o papel da diplomacia contemporânea. Considerando esses recentes eventos que marcaram a geopolítica mundial, identifique o organismo supranacional ou instituição que nesse contexto teve sua imagem diretamente abalada. Então, só para a gente entender aí, a supranacional, né, são empresas cuja sua fusão vai além dos limites nacionais. Por exemplo, pode ser uma empresa ou uma instituição. Por exemplo, a União Europeia, né? Ela vai além dos limites nacionais. São organizações de diversas nações. É o caso do Mercosul também, tá? Então, é uma situação, é uma instituição supranacional, vai além. Bom, então o que a gente está querendo saber aí é qual foi essa organização supranacional que nesse contexto teve sua imagem diretamente abalada. Nós estamos falando de invasão dos Estados Unidos, né? Ou seja, da intervenção militar dos Estados Unidos ao Afeganistão. Abalou a quem? Quem era a instituição responsável por garantir a paz e a segurança mundial? A ONU. Então, esta foi abalada, a Organização das Nações Unidas. Na quinta questão. O terrorismo é o grande assunto do momento. Ele afetou as bolsas de valores e as perspectivas de crescimento das economias, a começar pela norte-americana, a mais poderosa do globo, e vem suscitando uma série de discussões sobre como evitá-lo, com algumas propostas que, se adotadas, vão certamente alterar algumas de nossas rotinas no dia a dia. É também a ordenação geopolítica mundial começa a sofrer significativas modificações
em função do desenrolar dos acontecimentos, em especial da luta contra o terrorismo. O terrorismo, assim, é uma ação desesperada e violenta feita por grupos ou, eventualmente, por indivíduo, que almeja determinados ideais. De acordo com as alternativas a seguir, assinale a qual não corresponde aos ideais terroristas. Vamos só lembrar. Qual é o objetivo do terrorista? O que é terrorista? O que é terrorismo? Na verdade, são ações de grupos ou indivíduos contra instituições, governo, pessoas, né? Ou Estado, ou que é mesmo que governo. Então, esses acabam disseminando o medo, o terror, atingindo psicologicamente ou fisicamente, no caso, as pessoas, tá? Então, de acordo com a questão número 15, vejamos aí a que não está relacionada ao terrorismo. Oh, meu Deus. Então, minha gente, a única que não corresponde ao terrorismo é a letra B. Luta pela união dos povos com o objetivo de liberdade mundial, evitando atingir inocentes. O terrorismo, primeiro, não luta pelos povos, pela união dos povos, e nem se preocupa em não atingir inocentes, muito pelo contrário. Eles atingem quem estiver na frente, né? Então, todas as outras se referem ao terrorismo. Mudar a vida política e social de determinado povo, derrubar um regime e tal, esse é o interesse. Alterar radicalmente os valores de uma sociedade é também propósito dos terroristas. Alcançar a independência nacional ou o controle de um território também. E semear o pânico, desestabilizar as instituições, com isso suscitar mudanças radicais. É essa a pretensão deles. Na questão de número 6, vejamos. Na novela Caminho das Índias, apresentada pela TV Globo, a questão cultural e a hierarquização foram temas relevantes na sociedade indiana. Logo, analise essas questões e veja quais estão certas ou erradas, enfim. O hinduísmo, uma mistura de religião e filosofia, é o elemento unificador dessa cultura diversificada e complexa. É importante para manter a coesão social da Índia, onde convivem numerosos grupos étnicos. Beleza? Tá correto. As castas são grupos sociais hereditários de pessoas ou famílias que possuem determinadas tradições que as classificam hierarquicamente como mais puros ou impuros dentro da sociedade hinduísta. Os brahmanes gozam historicamente de posição social privilegiada. Independentemente da sua riqueza, representam a elite dominante. Então, é comum, isso é uma cultura da Índia, né? O sistema de castas. Existem os que são ricos e os que são pobres, e sendo assim, um não alcança a casta do outro. Por exemplo, quem é pobre, quem já nasceu pobre, de acordo com essa cultura, nunca vai alcançar a riqueza, tá? Vai ser pobre. Então, eles são divididos em castas. Está correto aí também. No terceiro, a prática ou Dalits representam a camada mais baixa da população sem profissão definida e sem privilégios, e são considerados como intocáveis pelos brahmanes. Eles exercem a maioria das atividades desvalorizadas na sociedade indiana. Também é correto. E nos anos de 1990, numa atitude conservadora e mantendo as tradições segregacionistas,
estudantes indianos se rebelaram contra a política governamental que garantia um percentual de emprego e vagas nas escolas para os pátrias. Também está correta, portanto, a letra E é a verdadeira. Todas as questões estão corretas. Na 7ª questão, a partir da segunda metade do século passado, a mobilização em torno do meio ambiente foi divulgada e se consolidou por meio de estudos e das cúpulas ou das conferências internacionais. Sobre essas conferências pode-se afirmar, olha a primeira aí, ó. A primeira grande conferência internacional convocada especialmente para a discussão da problemática ambiental ocorreu em Estocolmo, em 1972. Isso é verdadeiro. De fato, a primeira conferência aconteceu em Estocolmo. A segunda diz respeito ao seguinte: na Rio 92, foram divulgadas convenções sobre mudanças climáticas e sobre diversidade biológica, que figuram na Agenda Ambiental Internacional. Sim, foram feitas essas discussões também, né? E na terceira questão, veja só. Na Rio+20, que ocorreu no Rio de Janeiro em 2012, todos os países participantes ratificaram o novo protocolo de Kyoto. Epa, vamos ver isso aqui. Todos os países participaram, ou melhor, todos os países ratificaram esse acordo? A gente viu que países como os Estados Unidos se recusaram a ratificar para não prejudicar suas economias, né? Então, isso aqui deixa a questão errada. Vejamos o final. Aderindo à nova ordem ambiental internacional. Então, isso não aconteceu. E, aliás, nessa conferência Rio+20, né, o propósito desses países era renovar e reafirmar a participação em relação ao desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, a Rio+20 foi a segunda etapa da Eco 92, de reafirmação em relação ao desenvolvimento sustentável. Entretanto, aí aconteceu um impasse entre os interesses dos países desenvolvidos, né? Como a gente já falou, alguns deles não ratificaram, né, tal acordo. Portanto, a letra correta é a letra C, questão 1 e questão 2. Questão de número 8. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, propôs objetivos para ações globais que beneficiem as populações mais carentes do planeta. Sobre esse objetivo, ou sobre esses objetivos, 8 jeitos de mudar o mundo, conforme o quadro a seguir, assinale a alternativa incorreta. 8 jeitos de mudar o mundo. Nós podemos, primeiro, acabar com a fome e a miséria, educação básica e qualidade para todos, igualdade entre sexo e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde da gestante, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, tudo isso são metas para serem alcançadas. Então, agora a gente vai assinalar a questão incorreta. Então, tudo aí são metas para mudar o mundo de acordo com o PNUD, Programa das Nações Unidas. Entre essas questões, vejamos a incorreta, ou seja, aquela que não é meta do PNUD, é a questão de letra C. O desenvolvimento
do desenvolvimento sustentável foi excluído dos objetivos do milênio. Não, muito pelo contrário, né? Desenvolvimento sustentável é objetivo do milênio, né? Pois somente países desenvolvidos podem exercê-lo. É só os países desenvolvidos que podem exercer o desenvolvimento sustentável? Não. Qualquer país pode trabalhar em prol disso. Então, essa questão está incorreta. Vejamos as outras. Na letra A, as questões sociais são abordadas na maioria dos objetivos do milênio. Sim. As questões econômicas têm como princípio a cooperação entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, sem sombra de dúvidas. E letra D, a questão ambiental, segundo o PNUD, está associada à melhoria das condições sociais. Com certeza. Se houver melhoria nas questões sociais, com certeza há melhoria nas questões ambientais. Bom, meus queridos, nós encerramos essa correção aqui. Na próxima aula a gente continua um novo capítulo, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até lá. No portal tem atividade para vocês, tá? Dá uma espiadinha lá. Um abraço.